Olá, meninas. Eu, como sempre, muito bem acompanhada. E hoje eu estou agraciada com um presente que uma amiga em comum me ofereceu. E já me Olha que ofereceu, já tem delícia. uns 2 meses. Eu estou em falta com a Ana Paula, porque quando a Gisela falou assim, Liana, tem uma mulher maravilhosa para você entrevistar. Oh, meu Deus. Né? E eu vou atrás de mulheres maravilhosas e corajosas. E aí eu estava num momento, né, num período com muita demanda e acabei deixando, né, ali em estoque. Aí eu falei assim, Gisela, eu quero ver se a Ana Paula está disponível por esses dias. Ela prontamente falou assim, estarei com ela hoje. Eu falei assim, então tá, vamos marcar. E aí deu certo. Então queria apresentar para vocês a Ana Paula Tongo, né? Empreteca também. Isso, Veio para a vida da Empretec. Gigi como, né, um presente, como uma participação no Empretec, e aí, Ficou né, pra ela me vida. falou que anos depois, ela, num momento onde ela queria, né, reformatar algumas questões, lembrou da Gigi e falou assim: Ah, Gisela, é você que vai me colocar aqui, né, para programar novos projetos, um novo ciclo, um novo momento da Ana Paula. Isso. E aí a gente estava conversando, você me falou que é turismóloga, né, de formação e administradora. Sim. Ela é pós-graduada em engenharia de produção, eu também. Nós Olha, temos a engenharia de produção como ponto de conexão. maravilhoso. E ela, junto com o irmão, né, fundaram 25 anos atrás uma empresa Isso. na área de gerenciamento de Isso. projetos, Engenharia e tecnologia. engenharia e tecnologia habitável. Sim. Não sei se ainda ela tem a sede Tem. ali em Maruípe, Sim, no mesmo no lugar. mesmo lugar aonde eu me lembro que tinha uma escadinha assim. Sim. E aí eu te falei que eu ia te contar uma conexão que eu tenho, na realidade, meu pai. Meu Olha. pai, quando ele aposentou-se, né, da Vale, e aí começou e, né, para um mundo novo, para um mercado, trabalhando como consultor, né, Sim. trabalhou um tempo no governo do estado, e Sim. aí ele resolveu investir em conhecimento. Sim. E ele foi aluno de vocês, Olha. Como que né? é seu pai? Ercílio, mas tem muito Olha. tempo. E aí eu me lembro que um dia eu fui buscá-lo. E aí eu Gente. fico feliz, né, que Oh, um dos embarques, né, de novos conhecimentos que ele teve na época foi por meio de vocês. sim. Eu não me lembro se era alguma coisa na área de gerenciamento de É, projetos, algum curso de era algum gestão de curso, projetos. né, que tinha essa dimensão. Então, fiquei Coisa feliz em saber que tem, boa. né, lá Ainda tá atrás lá. também Sim, uma história relacionada a isso. sim. E na época foi uma boa experiência? Foi. Ah, E me lembro, eu não sei se vocês já tinham também alguma parceria, alguma ação junto ao Sebrae também. Não sei como é não. que ele descobriu, né? E Uhum, ele falou assim: ah, minha filha, eu vou fazer um curso. E eu me lembro que era na parte da noite. E isso. aí, né, eu fui buscá-lo. Ah, Então você também fez parte aí, que né, de uma bom. forma ou de outra, de alguma coisa importante da minha vida. Sim, manda um abraço pra ele. Fico muito feliz, Leana. Ó, uma Sim. satisfação você me receber aqui. Muito feliz. E fico feliz essas conexões, né? Da Bitável, a gente tem uma conexão, e no Empretec também, né? Aham. Porque quem passa pelo Empretec é Empreteco, né? Então, Empreteco leva no. pra vida. E fico feliz de seu pai ter tido uma boa experiência, porque a gente tem essa preocupação, inclusive, de a gente foca muito no ensinar para o adulto, né? Como que o Sim. adulto pode ter uma boa experiência. E a gente tem algumas histórias parecidas com o do seu pai. E a gente sabe que o que a gente proporciona lá pode fazer uma grande diferença, porque o que a gente ensina a pessoa não leva só para técnica, leva para a vida também. Então fico muito feliz E seu a, pai ter passado por lá. e Habitável surgiu. Me conta um pouco aí como é que foi essa história. Então, a Habitável Tecnologia surgiu através de dois irmãos. É, meu irmão, engenheiro eletricista, Uhum. eu, turismóloga focada em administração. A gente resolveu lá em 99 unir nossos conhecimentos de atuar na área de tecnologia e engenharia. Então, eu com essa base de turismo e administração, meu último projeto de pesquisa
da faculdade, eu quis muito fazer uma conexão. Eu fiz um intercâmbio com alunos de ciência da computação da UFES para Uhum. fazer uma plataforma de turismo e operadora. Olha. Hoje, olhando, são tipo essas plataformas, tipo, plataforma que você compra passagem. É Decolar. isso! Aham. E foi dali que eu me apaixonei pela área de tecnologia. E aí juntou com os conhecimentos do nosso irmão, do meu irmão, e a gente começou a oferecer serviços de tecnologia focada na área de energia, na área de engenharia, e daí a coisa foi acontecendo. A Habitável nasceu assim, numa salinha, no primeiro andar na casa dos meus pais, e ali a gente começou com uma mesinha, E aí você com depois foi fazer uma pós em engenharia de produção. fui fazer uma pós em engenharia de produção para me aprofundar mais ainda. Uhum. E foi ótimo. Foram 2 anos ali muito intensos. Fiz no IFES na época. E só sei que de 40, 8 formaram. Uhum. E ao longo, né, desses 25 anos, é uma trilha, é uma empresa chegar aos 25 anos, quer dizer que ela fez, né, o dever de casa certinho, fez entregas de valor, né? Uhum. E eu imagino que ao longo, né, das experiências e das, né, dos clientes, das demandas, vocês foram percebendo, talvez, oportunidades além daquelas que originalmente tinham pensado. Sim, Então, eu vejo que vocês têm uma forte atuação na parte de gestão de obras, né, de projetos, enfim. Mas existe alguma coisa por trás disso, né? Um propósito, um significado, uma missão que faz com que vocês estejam aí há tanto tempo no mercado entregando, né, de uma forma diferenciada o que fazem. Quais sim. são, né, essas entregas? Quais são as coisas que vocês, né, acreditam dentro dessa trajetória? Sim, então, interessante você falar isso, porque a gente começou Habitável acreditando na questão da força do empreendedorismo para a gente transformar. Eu tinha um lema que tinha, não, tenho, que é o quê? Para você impactar, para você crescer, o seu entorno tem que crescer. Uhum. Pensamento global, ação local. Local. Então, para a Ana se desenvolver, ela tem que desenvolver a casa dela, o bairro dela, a cidade dela, o país dela. Então, eu Uhum. sempre vim da faculdade com isso dentro de mim. E eu sempre pensei o quê? Vamos construir o nosso negócio de engenharia e tecnologia, de modo que a gente possa ter autonomia econômica, Uhum. liberdade e ajudar as pessoas com isso. Então, hoje, 25 anos depois, eu percebo que é como se o propósito amadurecesse. Não mudou, mas a gente mudou a nossa perspectiva de olhar, porque eu percebi que atuando na nossa área de engenharia, gestão de obras e projetos, a gente pode impactar na vida das pessoas para elas não só terem uma casa ou uma obra eficiente, mas para elas terem um patrimônio, Uhum. ter geração de renda, ter um legado, deixar um legado, sabe? As coisas foram se transformando. Quando você fala isso, me faz pensar, né, que muitas vezes, como você disse, né, começa-se no processo de empreender buscando, né, construir uma realidade Uhum. pessoal por meio, né, de um negócio, Sim, mas o transbordar, né, sim, ele toma uma dimensão a partir de um momento que a gente supre a nossa necessidade local sim. e eu sei que vocês têm projetos, né, bastante significativos, inclusive levando em consideração essa dimensão da casa, né, como sendo Uhum. o lugar, né, de vida de uma Sim, família, de uma pessoa, sim. de uma maneira a ter uma consciência do processo e dando a oportunidade de pessoas com menos renda, inclusive, acessarem a esse sonho. Sim, exatamente. Então, a gente começou acho que é importante frisar isso. A gente desenvolve software, né? A gente Uhum. desenvolve tecnologia Sim. numa época que era 99, né? Que eu chegava nas empresas para vender o nosso produto, que as pessoas perguntavam:
você representa. Achava que a gente representava. A gente não, é A gente produção desenvolveu. própria, desenvolveu, capixaba, né? Aham. E aí teve um momento de que a gente precisou romper isso, né? E quando a gente percebeu que aqueles conhecimentos poderia impactar tanto pessoas com poder aquisitivo tradicional, porque é justo você estar numa obra, construir uma obra e pagar o preço justo, você ter sua obra dentro do prazo, a gente fala assim, não se tornar refém da obra, sabe? E a gente entendeu também que os nossos conhecimentos poderia transbordar também para quem tem menor poder aquisitivo, que a gente poderia levar esses nossos conhecimentos, criar um pacote Uhum. real, justo, com conhecimentos especializados, conhecimentos técnicos, com tecnologia, para dar acesso a uma pessoa que está lá na ponta, que quer fazer uma reforma da casa dela, que quer construir. Então, hoje a gente está com esse transbordamento, virou um dos nossos projetos, é o Puxadinho, que tem a ver com a questão da riqueza geracional, do legado, né? Aham. E é interessante porque, assim, só com muita sensibilidade, né? De Uhum, estar dentro do processo de empreender, que é desafiante, sim, conseguindo perceber dores, sim. né, de quem talvez buscasse, não encontrasse uma maneira acessível, né? E aí Uhum, vocês foram construindo essa possibilidade para essas pessoas que isso, tinham, muitas das vezes, né, um sonho, um projeto de fazer uma reforma ou construir uma casa, e vocês criam caminhos que podem viabilizar. isso, Por meio do puxadinho. Me fala mais do isso, puxadinho, isso. gostei dele. Essa sensibilidade, você fala, é interessante, porque a gente viveu isso, né? Uhum. Então a gente viveu isso, a gente cresceu. Meus pais moravam no Morro da Capixaba Sim. e eles tinham o sonho de construir num terreno que eles tinham Na Baixada, na Na rua. Baixada, na Aham, Baixada. aham, Porque é até curioso isso, que a gente. Aí já dá um outro podcast. Às aham, vezes a gente não fala muito dos idosos, né? aham. Hoje, com a minha maturidade, eu enxergo que muitos idosos no morro, eles desciam para ir no hospital e não voltavam para casa. Que é difícil, né? Uhum, Você subir 3 anos, entendeu? Não entendi. voltavam. Então, quando, dependente de onde você mora, o acesso à educação, à saúde, fica muito precário, é difícil. O acesso por si só já é Sim, desafiador. Aí o habitat é muito importante. E sem contar, se você mora numa casa que você cuida, que não tem mofo, causa impacto na saúde das pessoas que moram ali. Então, o puxadinho, a sensibilidade dele nasceu dessa dor. Então a gente cresceu, a gente lembra que onde nossos pais, não sei como isso aconteceu exatamente, mas eles tinham vontade de ir para a Baixada e eles conseguiram fazer uma planta. Eles pagaram uma pessoa, se organizaram, pagaram uma pessoa e essa pessoa fez uma planta num papel vegetal, que a gente tem até hoje. E essa planta, hoje nós enxergamos também que foi tipo um mapa para eles. E às vezes as pessoas, o puxadinho é meio que isso. Às vezes as pessoas falam, mas tem que ter dinheiro para fazer uma obra, né? Às vezes às vezes não, muitas famílias que moram em bairros periféricos, que têm um poder aquisitivo menor, é fato. Mas tem muitas famílias organizadas. O uhum, que é essa organização? Se ela tiver a informação correta, a orientação correta, dentro do núcleo familiar dela, ela consegue se organizar para priorizar o que ela precisa fazer dentro da casa dela. Ela consegue organizar aquele ambiente que ela mora ali para virar uma renda, para ter um autofinanciamento para aquilo que a família precisa ter. Então, o puxadinho veio meio que para isso. A gente tá pegando a nossa história, o uhum. que a gente viveu, né? Viveu e tá levando isso para outras pessoas, que é o transbordar, né? Então, quando a pessoa chega no puxadinho, a gente não é um trabalho pontual de pedreiro. A Uhum. gente faz uma leitura macro. A gente tem uma conversa
normalmente com o líder familiar, e depois vem a família toda conversar, que eles vão participar do processo, e a gente faz esse mapeamento, a gente detecta os sonhos dessas pessoas. Aí muitas pessoas, quantas pessoas que não transformam quarto num salão, uma varanda num salão, uma garagem numa oficina, E uma aí, habilidade num negócio. e aí faz parte, né, do Puxadinho, é, um conjunto de profissionais para dar um suporte, mostrar para essas famílias que existe um caminho de transformar aquilo em algo real. Isso. Por conta disso, nós criamos um hub de profissionais do Uhum, Puxadinho e uhum, temos também um hub da Habitável, que sim. são profissionais que se identificam com esse estilo, com esse tipo de obra, Arquitetos, arquitetos, engenheiros. engenheiros, paisagistas, hidráulicos, eletricistas. E quando eu falo profissionais que se identificam com isso, não é para cobrar menos. A Uhum, gente não quer que ninguém. Não é trabalho voluntário, tá? sim. A gente não quer que ninguém trabalhe de graça, a gente quer pagar o preço justo, né? Que tá aí na legislação, mas são pessoas que se conectam com a missão do Puxadinho, que é esse transbordar, para olhar com carinho, com uma sensibilidade, com humanização, para ir lá no alto de um morro e ir lá de coração assim aberto e Então é é como se fosse isso. uma plataforma, né, que integra esses diversos profissionais também. Eu vou te falar que vai além de uma plataforma, tá? É um ecossistema, É um né? É um ecossistema. ecossistema. Tem que ser metida, É, né? É um não, a ecossistema, Empreteca gente. não vai pensar, É, né? é, é um ecossistema, mas é um ecossistema. É um Uhum. ecossistema que envolve a plataforma, Sim. que felizmente a gente tem conhecimento para isso, a, a plataforma, os conhecimentos técnicos, os profissionais, as tecnologias entrelaçadas para fazer aquilo acontecer. E também os fornecedores de material. Sim, sim, Então sim, é bem mais amplo do que eu estava pensando mesmo. sim. Os fornecedores As para instituições as instituições financeiras. financeiras, as instituições que estão reguladoras também, né? Sim. As instituições do mercado capixaba. A gente fez todo um trabalho também institucional para apresentar o puxadinho para o Espírito Para o Espírito Santo. Santo, mas não vai ficar só aqui, não, vai? Amém. Não, porque já tem gente de São Pois Paulo, é, porque já tem gente esse. de Brasília, já tem gente de outros países interessados. É porque é um modelo de negócio, né, que É, acaba trazendo a integração de soluções com respaldo técnico, né, questão dos sim. profissionais, e a viabilização realmente de sonhos, de possibilidades que pode Sim, mudar todo um contexto de uma cidade, né? isso que é possível, é possível. Aí eu falo sempre o quê? Eu não queria que levasse tanto tempo para acontecer como aconteceu com os meus pais. Tipo, demorou Sim, 20 anos para eles conseguirem. E hoje, com os conhecimentos técnicos, a gente percebe, não, é possível acontecer isso em menos tempo. E foi daí que tudo foi formando. Aí, como a gente já tinha uma base da tecnologia desenvolvida, que foi lá em 99 com software, uma base, a nossa história de vida, né? E nossos pais, que foram os grandes inspiradores aí de ver, nossa, é possível sim, se a família se organizar e se tiver as pessoas certas ali para estar junto, para acreditar, acontece, é possível acontecer. e como é que essas famílias, né, esses núcleos, eles chegam, né, eles descobrem que existe o puxadinho, né? Isso, Como é que hoje, tem feito essa articulação? Porque sim. né, é um processo que precisa chegar em um volume maior de pessoas, né? Isso. As pessoas precisam entender, né? Então a gente faz algumas divulgações bem assertivas e Sim. alguns eventos que a gente está participando, porque quando a pessoa entende é muito fluido. Então a gente recebe, a gente tem algumas pessoas meio traumatizadas de guerra, né? Porque dependendo da obra que você vai fazer, você gasta muito e não resolve, né? Muitas vezes você não recebe o serviço, A você pessoa acaba, desiste. né, se envolvendo com profissionais que
enfim, acabam prometendo e não fazendo. É É frustrante. muito Muitas das vezes é frustrante. um recurso escasso, né? Sim, Toda uma economia que acaba numa experiência ruim, colocando fim a um sonho, né? sim, exato. Igual um dia desses a gente estava com uma cliente que ela conseguiu um recurso, conseguiu um recurso e guardou esse recurso. A gente falou, dê seu recurso guardado. Aí, e a gente ficou bastante tempo estudando a situação. Era uma casa que há 30 anos que não tinha uma reforma. Uhum. E eu acho que ela estranhou muito a gente ter essa postura, guarde seu dinheiro, porque é muita responsabilidade. A Sim. pessoa consegue um recurso e de repente você vai ali e promete algo que vai ser para refletir na velhice dela, que era já uma senhora de mais de quase 60 anos, e você gasta aquele recurso e não dá resultado. Então aí entra a técnica. A gente estuda tudo muito antes, a gente escaneia o ambiente, a gente faz uma movimentação boa, para depois a gente ir direto ao ponto. Aí algumas pessoas estranham, mas tá demorando, né? Por quê? O planejamento é importante. Certamente quando seu pai foi fazer o curso com a gente, ele foi fazer um curso de planejamento e controle de obras e projetos. Não, eu era de projetos. Meu pai é engenheiro mecânico. Ele Eu não acho é que ele foi fazer o civil. curso de project, Acho que foi project, ou foi alguma gerenciamento de coisa. Exatamente. projetos, Eu e tenho vem quase as que áreas de certeza que conhecimento. era dentro dessa área, Isso. né? E aí é interessante que você está falando que às vezes as pessoas ficam angustiadas, né? Porque está demorando demais. É, E o como que na nossa cultura essa questão do sim. planejar, né, Aham. ainda tem Um um desafio. buraco enorme, Isso. porque querem logo na ansiedade de começar a fazer as coisas e aí Sim. fazem más escolhas, né? Isso aí, que compromete todo um trabalho de anos, né? Então a gente hoje, no puxadinho, a gente tem a etapa que acompanha toda a obra Uhum, e também tem a etapa se a pessoa quiser contratar o profissional que ela deseja, uhum. a gente entra com a orientação técnica para garantir que aquele E ela pode profissional escolher. faça das coisas mais eficientes possíveis, Uhum. possível. E é interessante, né? Porque assim, você pega uma realidade que você viveu, né? A sua família viveu. Sim, Você embarca, né, a tecnologia, o conhecimento, constrói um modelo que é um modelo, de impacto, um modelo inovador. Eu não sei se você foi inspirado em outros movimentos que em outras cidades, né, estavam acontecendo e cria uma perspectiva, de futuro, não só para o seu negócio, mas para quantas famílias, né? E que talvez não tenham essa clareza de que é possível. Muitas das vezes acham que está muito distante. sim. Então é algo realmente que é inspirador, Ana. Sim, o puxadinho, ele, como bons planejadores, a Aham. gente faz um projeto de pesquisa para ver Sim. o que que tem no mercado, o que que não tem. Hoje, o puxadinho, eu entendo que é algo único nesse formato que nós temos, Aham. que olha bem de antes até muito depois, porque a gente pensa em construir o puxadinho já para o bisneto da pessoa. A gente quer que aquilo, que a casa dele vire um ativo, vire um patrimônio. Uhum. E se ele pensar naquele espaço da casa, como se ele quiser, poxa, será que minha neta vai se formar? Será que dá para fazer uma estética para ela aqui na varanda? Essa varanda, de repente, se eu utilizar melhor esse espaço, pode virar uma estética e continuar uma varanda, Aham. sabe? E aí você faz uma proposição, né, de solução de curto, médio e longo prazo, então, Sim, né? um dia desse a gente visitou uma moça que ela tem um terreno maravilhoso, que a avó dela dividiu já em vida esse terreno, e a casa dela é de frente para a rua. E ela falou assim: Nossa, esse quarto do meu filho, eu quero Aí na conversa, Aham. que tem todo um grupo multidisciplinar ali envolvido, ela percebeu que o quarto do filho dela, que era de frente para uma rua bem movimentada, podia virar uma loja para ela alugar. E o filho dela poderia ter um quarto em outro cômodo da casa. Ou morar com o pai, que ele estava nesse movimento de morar Sim. com o pai, sabe? E ela tinha um trailerzinho de uma sorveteria.
que ela queria muito reformar esse trailer, que já é uma sorveteriazinha que funciona. Uhum. Então a gente contribui para que a pessoa amplie o olhar dela, assim. Tipo, nossa, o quarto da minha filha tá com mofo, minha filha tá com uma alergia. Então a gente leva, olha, então vamos rever aqui. Até então foi Comobol, né? Uhum. Comobol. E ok, tá tudo bem. Aí a gente trabalha para não julgar, para não, né? Uhum. Vamos rever isso aqui. Olha só, o habitar, a casa afeta a autoestima da pessoa, a saúde da pessoa. E você A faz a sociabilidade também. sociabilidade que quem você vai receber, Uhum. o acesso que você. É importante pensar na sua casa quando você vai ficar velho. Muitos de nós não estamos Sim. educados para isso. A gente não pensa numa rampa, não pensa numa barrinha, num corrimão, sabe? Aham. Ou para receber um pai, receber uma mãe, uma tia-avó. Ou se deu livre-guarda, você tiver uma queda, precisar de ficar cadeira de roda, imobilizar. A gente não pensa isso, né? E é interessante, eu me lembro que eu conheci um arquiteto e ele trabalhava com essas tecnologias Uhum. para fazer projetos, né? Revit, não é Sim, isso? sim. BIM, É um enfim, sistema. um sistema. Aham. E ele me falava que naquele sistema que ele estava usando ali, ele conseguia, muito além do projeto, estar fazendo essa projeção financeira de manutenção daquela obra, Sim, né? Enfim. Então você ainda foi além porque não só daquela obra que num determinado momento estaticamente está ali, mas dentro de uma perspectiva de tempo, o que que ela pode se tornar e o que que do ponto de vista financeiro também isso pode significar. sim, com certeza. E o que que é viável? Porque dentro de uma obra você pode fazer os desembolsos. Uhum. Então, o que eu enxergo? Qual é o mapa? Lembra da planta do Sim, início? sim. O mapa é esse, mas o que que eu posso fazer esse ano? Eu tenho um mapa, então eu posso fazer por etapas. Você incorpora isso dentro do planejamento financeiro familiar, né? Sim, e de tempo. Aham. E aí vem uma coisa muito legal, que são os nossos conhecimentos técnicos Sim. anteriores. Lembra do software que eu falei do Aham. início? O sistema? Graças a Deus, assim, fico muito orgulhosa que o nosso sistema, ele é um sistema BIM em 5 dimensões. A gente desenvolveu essa tecnologia Cinco? própria, Como 5 se dimensões. três já era? Isso, que tem o 3, Aham. 3D, Sim, onde você vê a modelagem. sim, Quando você faz a modelagem de uma obra, você está vendo o desenho. Estou vendo o desenho desse sim. copo em 3D. Consigo ver o fundo, consigo ver o fundo do copo, a base. Estou vendo. Mas para fazer isso é uma outra história, meu amor. Preciso fazer o protótipo, preciso analisar o material. Aí, quarta dimensão nesse processo é o tempo. Uhum. Quanto tempo que eu vou fazer esse copo? Dependendo do material, o material pode vir do outro lado do mundo. Sim. Vai levar um tempo. Se o material fornecedor estiver do meu lado, vai levar uma semana. Entende? Aham. Então a gente coloca o tempo e o financeiro. Então, e a gente coloca dentro do nosso sistema, a gente importa a modelagem 3D, porque hoje tem vários sistemas do mercado que faz isso, inclusive o Revit. Uhum. Importa e a gente integra ele com o tempo, que é o cronograma, e o financeiro, que é toda uma análise financeira, analítica que a gente faz, porque às vezes a gente recebe o pedreiro em casa, ele olha assim, gastar R$ 1.000 aqui. Aí desse R$ 1.000 transforma em 10.000, né? Oh, Porque todo dia ele vai te quando ele pedir volta. quando ele volta. Ele, não, ó, tem que pedir uma massa acrílica e Sim. tal. Então, quando a gente fala o financeiro, atrás do sistema tem todo um estudo, que é a análise, que é o financeiro analítico, onde a gente detalha aquele financeiro e coloca no sistema e integra tudo. Ana, quando você está me falando tudo isso, eu estou voltando no tempo, porque eu com Aham. Gisela a gente fez escola técnica.
mágica. Ah, Então, aquela também. plantinha, Sim. né? Desenho Eu com a desenhei régua. na régua T, né? Fazia. Orgulhosamente carregava a régua E T. aí, quando fazia nanquim, né? E se achava que fazia direitinho. E aí, Sim. depois, quando eu fui fazer engenharia, ainda me formei em 90. Então, todo o processo de orçamento. Aí eu fui para o Manual. mercado, era feito de uma maneira. Tinha aquele livro, né, enorme que consultava para Sim. ver quanto é que custava um metro quadrado de Sim. assentamento de um piso e tal. E tudo isso hoje, né, e muito além de ter sido embarcado numa solução como a de vocês, ultrapassa, né, qualquer coisa que eu pudesse pensar naquela época, né, que seria possível, né, Digital, né? de uma maneira assim, a rapidamente você conseguir enxergar o que pode ser seu futuro, Sim. né? E Sim. poder com isso você antecipar, mediante algumas escolhas feitas, ações que você tenha que fazer para que aquele futuro de repente deixe de estar só no coração e se torne Sim. um fato. As pessoas Sim. ainda têm muito distanciamento dessa tecnologia. O que que você tem feito para romper, né, muitas das vezes uma mentalidade de que acham que não é algo acessível, Necessário, necessário, acessível. porque assim, barato sai caro, né? Muitas das Sim. vezes a gente acha que trazendo alguém, né, Uhum. com menos formação e não dando menor importância para alguns Sim. profissionais, mas a gente precisa de ter esse olhar consistente, Sim. né, que conseguiu enxergar, né, Uhum. com a tecnologia um caminho assim que eu tô maravilhada. Sim, de pegar atalhos reais, Sim. sustentáveis. Como que a gente faz isso? Conscientizando, não tem outra forma, Eliane. Nas faculdades, dentro das Facu... associações, Dentro da dentro das associação. instâncias, né, de Sim. tomadores de De decisão, decisão é tomar consciência. CREA. Infelizmente, desconheço outra forma mais É. eficiente de tomar consciência Uhum. das pessoas verem que a forma que ela está fazendo não tá legal e que pode ser uma forma, talvez uma escolha melhor, né? É porque às vezes as pessoas acabam escolhendo aprender na dor, né? Sim, acha. Porque a gente tem esse Aham. estigma, a obra atrasa mesmo. Obra sempre extrapola o orçamento, Normalizar, né? normalizar. Então a gente mostra e a gente sabe que é possível fazer uma obra dentro do planejamento. Uhum. A gente tem um lema da Habitável que é não deixar as pessoas refém. Eu não Sim, posso ficar refém da minha obra. sim. Não posso. Então, e às vezes normalizam isso. Então, o que a gente traz é um conceito, é um ecossistema para a pessoa não ficar refém. Inclusive, quando eu falo do recurso, por conta desse ecossistema, hoje a gente tem até uma loja, um shopping. A gente fez um shopping virtual. A gente começou a perceber que essas famílias que a gente visitava, sempre eles tinham alguma coisa para vender, de valor. Quando eu falo isso é o quê? Por exemplo, a gente descobriu um senhor um dia desse que ele cultiva mel, mel puríssimo. Por que não a gente não pode colocar esse mel desse senhor dentro dessa loja virtual, gerar um link, gerar uma divulgação para ele ter uma renda para ajudar ele no projeto de moradia digna para ele? Tô encantada. Porque Fizemos assim, o shopping. construir o sucesso do outro para que o outro possa viabilizar Isso que é o o autofinanciamento. projeto dele. É um conceito Gente, do autofinanciamento. é algo. Porque às vezes é uma opção, mais uma opção para a pessoa. A gente quer dar opção. Então, autofinanciamento. Então, nesse shopping puxadinho, a gente tem mel puro, é, coloral puro, puríssimo e serviços de estética, de autocuidado natural. Gente, aparece assim, ser humano tem cada E aí, dom então, maravilhoso. essas Camisas, pessoas têm ali, né, os seus a sua produtos e loja, serviços, isso né, aí. Cada uma tem a sua loja e é virtual. virtual. Aí a É um gente mercado é um marketplace marketplace praticamente. mesmo. A gente fez isso com as tecnologias. Sim, e aí também promove negócio entre
Entre eles. Entre A eles. gente fomenta parceria, a gente faz divulgação. Igual agora, a gente está fazendo uma divulgação do mel. Esse Aham. dia a gente fez um evento que o mel virou lembrancinha para as pessoas e dizendo que aquela lembrancinha foi feita por um produtor rural, local e que era orgânico. As pessoas ficam apaixonadas. Farinha. Dia desse eu fiz uma lembrancinha de farinha. Levei para um evento. Farinha orgânica, aquela farinha branquinha, bem. Sim. Faz um saquinho de farinha. Aham. As pessoas amam. E aí, assim, tem um espaço aí, né, para projetos sociais também. Sim, eu falo que o projeto, eu falo que são projetos de impacto social. Social. Aham. Porque a ideia é deixar a pessoa com autonomia, para ela criar uma mentalidade ali, que aquele espaço que ela tá, o produto que ela tá, ela pode gerar Autonomia, renda. autoestima, né? Ela pode gerar Sim. renda com as habilidades que ela tem, é possível. É, tirar a venda, né? Isso, que é a conscientização. Olha, mas olha, quando o Gigi falou que eu ia gostar, eu não sabia que eu ia gostar tanto. Que lindo esse projeto. Pois é. Que linda essa empresa que foi se transformando, né, e assumindo ali, né, uma ação protagonista em algo essencial, né, que é estar buscando viabilizar uma sociedade Sim, mais, né, igualitária, com mais oportunidades, com mais dignidade, né? isso. Porque essa dignidade do ambiente onde eu moro, mas a dignidade também de fazer, né, daquilo que eu faço um elemento promotor para que eu possa ter esse ambiente e outras coisas que porventura eu queira ter, né? Isso. Isso tem a ver com riqueza geracional. Então, se eu crio uma casa como um ativo, mesmo que eu não esteja lá um dia, aquilo pode virar uma outra coisa que vai garantir uma riqueza geracional para o meu filho, para o meu neto. E eu entendo que, Liane, se a gente vive numa família mais próspera, e lembrando que prosperidade não é só dinheiro, não, Uhum. gente. É saúde, é inteligência, são Relacionamento. relacionamentos. A prosperidade vai além de dinheiro. Dinheiro é uma das ferramentas que gera facilidades na Sim. nossa vida, mas a prosperidade vai além. E a riqueza geracional tem a ver com essa prosperidade que eu estou falando. Se eu sou uma pessoa próspera, uma família próspera, meu bairro fica próspero, minha cidade fica próspero, os líderes que estão ali se desenvolvendo, a mentalidade dele também fica próspera, e eu entendo que você prosperar é bom para mim e vice-versa. Então isso também se entrelaça no que a gente acredita. Por isso que eu acho que é algo, acho não, eu acredito que é algo de impacto social, que vai além do projeto social. E aí, assim, quando você fala, né, que isso está tomando uma dimensão que já, né, extrapolou, né, o nosso território capixaba, está indo para outros espaços no Brasil e fora E do Brasil, fora. né? Esse projeto já foi apresentado na ONU, Ainda não, porque eu não. acho que é algo bem transformador, né? Porque o Sim. Empretec tendo uma conexão com a ONU e a ONU tendo o interesse com o desenvolvimento dos diversos ambientes, quem sabe Sim, que isso estamos à não... disposição. A gente precisa divulgar esse conceito, Sim, trazer bons aliados para gente, alinhado com essa missão, né, para a gente conseguir florescer. E quando a gente fala, o puxadinho, gra- graças a Deus, foi concebido, né? foi você que deu o nome? Eu e meu irmão, a gente Aham, sempre faz, a gente sempre troca ideia antes de batizar alguma coisa, aham, né? E puxadinho é um nome muito brasileiro, né? sim, Fazer um puxadinho. Então é muito, a gente acha que as pessoas vão despertar curiosidade, né? E para vir até ali, a gente imagina o quê? Que tem o conhecimento é importantíssimo, que aí novamente eu falo do seu pai que foi lá adquirir conhecimento com a gente. A gente acredita no conhecimento, então a gente tem uma área de fornecer cursos para as pessoas, focado em planejamento, em gestão de projetos, porque isso tudo que a gente está falando aqui, Eliane, serve para esses conhecimentos servem para projetos de vida. sim. Se você tem outras áreas de negócio, todo negócio, a nossa vida é um projeto. Precisa de planejamento, controle, execução e conclusão. Ou se reajustar
para virar uma outra coisa, ou a mesma coisa, com uma cara diferente. Uhum. Então, esses nossos conhecimentos, mentorias, isso por conta desses negócios que surgiram do shopping, se desdobrou em mentorias coletivas. Então, é um ecossistema mesmo. E aí, assim, né? Está construindo também essas parcerias, o próprio Sebrae, né, dentro dessa questão, dessa ambiência de negócio, você apresentar o projeto, quem sabe eles venham com algum tipo de suporte, né, Sim, em termos de oficinas, alguma coisa, sim, né, cada vez mais para esse sim, grupo. sim. E eu vou depois passar teu contato para uma irmã. Ela hoje mora em Brasília, é professora lá na UNB. Sim. E ela é arquiteta. Uhum. E na época que ela estava fazendo o doutorado dela no Japão, foi na época que houve o tsunami. E ela Nossa. acabou fazendo um estudo dentro desse processo de realocação, né, das pessoas em função de uma catástrofe, né? E aí eu me lembro que quando ela voltou para o Brasil, as pessoas perguntavam, mas esse conhecimento seu no Brasil vai ser útil para quê? Aqui não vivemos catástrofe. E aí veio uma enxurrada de catástrofes, né? Sim. Rio Grande do Sul, para onde ela foi, teve depois, né, a questão das, né, das barragens, enfim, e Sim. ela tem tido cada vez mais interação, né, num ambiente onde as pessoas precisam de ter, Sim. né, uma reconstrução, né? Então acho que são duas coisas. Uma, pessoas que talvez não vivam essa demanda de uma catástrofe para se né? Mas tem uma vida talvez que não entendam que ela teria Entendo. uma perspectiva, né, de crescimento. E aquelas pessoas que realmente viveram, né, o desafio de ter tido tudo e de repente perderem. É Eu o que a acho gente que vai dar uma conversa boa de você com a Ivana. vai sim. E vou além, assim, a gente não precisa que aconteça catástrofe, Não. né? Aí já é um outro É. podcast. Não precisa, né? Para que a É, gente possa ter um olhar positivo, é, né? E promotor. isso E é aí. interessante que dentro desse ecossistema, acredito que nesse fortalecimento, essas pessoas que se fortalecem também são veículos para fortalecer outras pessoas, né? Sim. Então é um movimento, né? Sim. Do É bem um mesmo, né? movimento. É. Uma ideia do bem, total, total, de prosperidade. É aquele pensamento da menina, Uhum. né? De falar, para eu me desenvolver, minha casa tem que se desenvolver, minha família tem que estar bem, meu bairro, minha cidade, meu país, E eu né? fico assim muito feliz ao encontrar, né, uma empresa a princípio da área de tecnologia, de engenharia, Sim, né, com essa visão tão humana, né, sim, tão essencial, porque esse processo de enxergar além do que todo mundo vê, porque todo mundo vê hoje tecnologia, né? Então, o sim. propósito que vocês têm com toda essa construção, né, é viabilizado pela tecnologia, sem dúvida nenhuma, Sim, mas não com é por certeza. conta dela Não. como, né, elemento de construção, é a construção da dignidade, da felicidade, do bem-estar. Sim, das É, pessoas. É o humano que está por trás, né? O desenvolvimento. o porquê humano, né, como o Simon Sinek fala, descubra o Sim, seu porquê. Então, o porquê são as pessoas. sim. Tecnologia só é meio, né? O desenvolvimento de liderança, o refletir mesmo, que às vezes isso tudo nasce de. Às vezes é dolorido enxergar essas Sim, coisas, criar soluções para sim, essas coisas. sim. Não é. É um simples que não é tão simples, porque às vezes o simples é complexo, né? Sim. O óbvio pode, né, assumir ali uma simplicidade que, aos olhos de pessoas, pode ser que não façam sentido. E eu imagino É, que, é, dentro desse modelo, dentro dessa construção desse ecossistema, você, né, deve ter encontrado com várias pessoas falando, "Mas isso não sim, funciona, isso enxergo. aí, É um isso projeto social. Eu é, não, eu tenho até a gente tem conexões com profissionais de Londres,
que estão por trás, Sim. assim, até como investidor, assim, sabe? Sim. Então, não, é um negócio de impacto social, é um modelo de negócio. Então, é algo profundo mesmo. Então, criar essas conexões é super importante. Me fugiu a palavra agora que eu ia te falar, mas assim, eu vou lembrar daqui a pouco. E é uma rede do bem, né? É uma rede do bem que vai se Total, tem que estar alinhada. uma teia, né? E realmente, e tem pessoas que talvez não tenham a capacidade, né, rapidamente de entender, Sim, por isso que a mas conscientização é importante. Lembrei, às vezes quando a gente se depara com uma situação de pessoas igual agora, a gente pegou um outro cliente, a gente está numa etapa com ele. Ai, Liane, pensa numa pessoa que ele conseguiu uma captação de recurso próprio para fazer uma casa dos sonhos, uma casa de férias, que ele pensou na família inteira. Imagina, vó, tia, tio, cachorro, papagaio. E 80% do dinheiro que ele tinha conseguido, tipo assim, em 10 anos, a pessoa o em- que estava ali para fazer aquela obra foi gastando, 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 ele acreditando, se esvaiu. nossa. Até então a gente não tava ali presente para ele, Sim, né? Mas ele veio pra gente nesse nesse contexto. momento de desespero. Nesse contexto. Então, quando você vai, aí às vezes a pessoa o quê? Ela se planeja para fazer a casa do sonho, da família, sabe? Da conexão ali. E dependendo por falta de técnica, por falta de conhecimento, por falta de planejamento, de quem ele contratou ali para cuidar, não foi de acordo. Então, o transtorno que essa família está vivendo Sim. para se readequar, se reorganizar e fé que ele vai conseguir. Ele está buscando as ferramentas para se reorganizar, para reposicionar ali, para concluir o projeto dele com sucesso. São várias histórias. Então, o puxadinho veio para agregar. E tem Nessa equipe multidisciplinar você deve ter profissionais diversos, inclusive psicólogos, né, quase que, né, como parte aí, você de pegar apoio. uma pessoa que tenha vivido, Sim, vira um temos psicólogos. trauma, né? É Tá no um trauma. shopping, o Pois é, psicólogo. Sim, vira um porque trauma. e aí, enfim, é realmente Vira um trauma. Aí tem que buscar, aí esse olhar é importante. Psicóloga, a gente também acolher, né? Saber sim. acolher, conversar. E não só acolher, conversar. Eu acho importante mostrar um caminho, uma solução viável. Aí você ajuda a pessoa a sair daquele momento que ela tá para ir enxergar por um outro prisma. Eu desejo que, assim, cada vez mais você dê visibilidade, né, Sim. a esse movimento, a esse negócio. E mesmo tendo esse viés, né, que acaba sendo, não é um projeto social, mas tem uma dimensão, né, Sim. porque mesmo se fosse, precisa dar resultado, precisa estar, né, Claro. economicamente ali viável. viável para poder crescer. Isso. Né? Aí a gente se preocupa com isso. É uma empresa de impacto Sim, social. sim. Precisa estar saudável, estar equilibrado, precisa. Nessa sua história, essa tua trajetória, eu tenho, né, convicção de que ela precisa ser cada vez mais vista. E uma das formas, muitas das vezes, que a gente, como mulher, como empreendedora, né, acaba tendo, é participando, né, de premiações, submetendo a nossa história a projetos. Então, que tal, né, colocar aí como alguma perspectiva de curto prazo, a gente ter a sua, né, essa história desse ecossistema maravilhoso aí como uma forma de divulgar, Sim. né? A gente tem vários prêmios capixabas, mas tem outros também em nível nacional e internacional. Verdade. Começar a fazer uma busca mais específica Sim. para fazer escolhas, né, que talvez tenham impacto e valor para estar Sim. A divulgando. gente inclui isso nas metas, né? Sim. De que eu acho que é importante. Os prêmios são importantes para dar visibilidade,
criar conexões, né? Isso, e muito mais que isso, né? Para a gente poder reafirmar, né? Para a gente mesmo também. Sim, Porque sim, não é o prêmio para poder aparecer, é para poder ali ser, né, referenciada e sim, reverenciada. sim. E dar visibilidade ao Sim, projeto mesmo, sim, porque dali nasce muitas parcerias boas, sim. né? Então, obrigada pela dica e vou me organizar para escrever o Falar pro projeto Gigi e para a gente ficar colocar. no seu pé. Isso, certeza que é válido, sim. Meu amor, eu queria te agradecer muito, né? Assim, eu fiquei encantada Uhum. com, né, em saber que nesse lugar que meu pai subia as escadas lá para, né, naquele momento, evoluir, aprender, né, Sim, é um espaço que tem cada vez mais construído escada para várias pessoas poderem viver com dignidade, viver com qualidade de vida, né, sim, viver com projetos que saiam do coração e se tornem real, que sim. possam fazer com elas próprias o movimento de viabilizar, né, Uhum. o curto, médio e longo prazo. Isso me encantou. Sim, Projeto ter uma perspectiva, né, do que pode ser dentro de um horizonte bem mais longínquo para os filhos, para os netos. Então, sim. E seu pai contribuiu para isso. E você também indo lá pegar ele, dar carona, contribuiu para esse passo, né? e aí assim, como é que as pessoas, né, chegam até você? Como é que as pessoas sabem mais, né, né, desse ecossistema? Como é que as empresas, né? Eu acho que tem muito vínculo também com profissionais, com empresas, enfim. Como é que se acha essa Sim, pérola? sim. Então, no Instagram, só procurar por Puxadinho Digital. Tem uma logomarca amarelinha no formato de uma casa e Bitável Tecnologia. E tem um site, puxadinhodigital.com.br, que lá você que tem, às vezes é um profissional que se identificou com isso. Tem um hub de profissionais que é só preencher um cadastro. A pessoa que quer conhecer o Puxadinho também tem informações nesse site e pessoas que querem participar do shopping, né? Do shopping para colocar o seu produto, para criar já ali um caixa para o seu autofinanciamento para alguma reforma ou obra que queira fazer. É muito fácil, né? Nos achar, tá bom? Gostei. Uma coisa que eu ia te perguntar, nesse shopping, vocês têm também ali um ambiente para, por exemplo, uma pessoa está fazendo a reforma e aí acabou fazendo com que uma parte do que estava lá, né, tivesse que Hum, ser, né, destruído, mas são passíveis de serem vendidos. Janela, porta, também tem essa ação também? temos sim, de uma forma muito tímida ainda, mas já temos. Porque Temos sim, é de uma se coisa muito reaproveitar, né? de reaproveitar ou de ser um ponto, né, um marketplace mesmo de De vendas, venda. né, Sim, de temos sim, de forma tímida, mas temos. É legal, possível. legal. Depois nós vamos conversar. Sim. E Eliana, eu quero te agradecer muito pelo Ô, meu amor. convite. Obrigada por te conhecer Olha, pessoalmente. A Gigi falava tanto da sim. pessoa encantadora que você Ai, a era, Gia é uma mulher maravilhosa. diferente, Sim. né? E em ter À homens. frente de muitas coisas, Obrigada. então, E lindo. ter mulheres, você com esse podcast, que é um espaço de visibilidade, um espaço de fala, a gente se sente muito acolhida vindo aqui, né? E a gente sabe que para essa Liana estar aqui, muitas lianas foram construídas, desconstruídas, Desconstruir. ajustadas, para você deixar a gente tão à vontade. E é muito importante a gente ter mulheres e homens que dão essa força para outros negócios prosperarem, pessoas prosperarem também, tá bom? Eu que me sinto sempre lisonjeada quando eu venho, tem uma mulher forte, né, conversando comigo, né, me faz sair daqui com o coração cheio de alegria, né, de saber que existem tantas outras de nós, É que você é né, muito forte. construindo aí É esse mundo melhor, se Deus quiser. isso aí.
E é para isso, eu acredito muito na missão, né? No Sim. propósito. A gente não está aqui por acaso, não. Vai muito além, né, do Eu só acho. fazer por fazer. A gente, Crescer quando é, for partir, sair com muito orgulho, né, de ter é feito a uma diferença. contribuição aqui. Obrigada. Beijo, amor.